Página 56, 10% do livro. Por que eu faço isso comigo? Eu não sei. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Teresa e falo sobre livros. Sempre que eu me deparo com vídeos assim, eu penso, eu preciso ler, eu preciso saber o nome desse livro. E o livro em questão é A Última Carta, de Rebecca Yarros. Sim, a mesma autora de Quarta Asa, uma das minhas romantasias favoritas. Então eu estou com muitas expectativas. Eu sei que ele vai quebrar o meu coração, eu tenho certeza disso. Então eu estou com muito medo de iniciar a história, mas também muito curiosa. Me desejem sorte. Página 56, 10% do livro. Ok, a gente realmente está tendo um bom resultado aqui, né? Eu preciso me recompor emocionalmente pra continuar essa leitura, então só amanhã, porque eu não consigo continuar, não consigo. As únicas palavras que ecoam na minha cabeça é injusto e cruel. Talvez eu volte com novas atualizações pra vocês da leitura, mas eu não sei o que falar. Eu tô muito abalada agora, então, meu Deus do céu. Eu cheguei no capítulo 9, na página 129, em 23% do livro. E em apenas 23% do livro, eu sei que é muito provável que eu saia traumatizada disso aqui. Tenho quase certeza disso. Falando um pouquinho do que eu já peguei da história, aqui a gente vai conhecer a Ela. Ela foi mãe aos 19 anos de gêmeos. Agora ela é uma mãe solteira, porque o seu companheiro, ao descobrir que ela estava grávida de gêmeos, abandonou ela. E ela também gerencia uma pousada da família dela. Também vamos conhecer o Beckett, que é o nosso protagonista masculino, que é militar. Então assim, a gente já sabe, por cima, que ele não teve uma infância nada fácil. Então até os 18 anos dele, ele passou pulando e pulando de vários lares adotivos. Então, aparentemente, a família dele é bem disfuncional. E o que isso resultou? Em um grande trauma, que ele não cria laços. Então as únicas objeções dele ao criar laços são seus companheiros do exército e a sua cachorra chamada Bagunça. Então assim, a linha de conexão entre o Beckett e a Ela vai ser o irmão mais velho da nossa protagonista, que também é militar e faz parte da equipe do nosso protagonista. Então assim, eles são melhores amigos, eles têm uma conexão muito forte e o irmão da Ela, muito preocupado com o amigo, decide pedir para ela começar a escrever cartas pro Beckett. E eles vão começar a trocar cartas e essa relação ela vai ficando muito intensa, porque eles começam a ser confidentes um do outro. Então cria-se uma amizade à distância ali através dessas cartas. E assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que em cada capítulo a gente tem acesso a uma dessas cartas. O nosso protagonista nas cartas, ele se apresentou como Caos. Então ela não sabe o verdadeiro nome dele, porque como ele faz parte das forças especiais, tem toda uma questão de segurança da informação. E assim, como esse livro é obviamente tragédia após tragédia, infelizmente o irmão dela vai acabar morrendo em uma missão, e como o Caos não responde mais as cartas dela, ou envia cartas pra ela, ela vai deduzir que ele também morreu nessa missão com o irmão dela. Então assim, passam-se alguns meses depois dessa tragédia, e um dia um homem chega na pousada dela, e ele vai se apresentar como um amigo do irmão dela, e que ele está ali pra ajudá-la, porque esse foi o último pedido do irmão dela. Porém, o que a ela não sabe, o que o nosso protagonista também não disse, é que ele é o Caos. A nossa protagonista odeia mentira. E é exatamente isso que o nosso protagonista está fazendo. Quando essa mulher descobrir o que ele está escondendo dela, não vai ser nada fácil. E prevejo muitas e muitas complicações. Como eu falei pra vocês, o livro é cheio de tragédias. Antes da morte do irmão da ela vai acabar recebendo uma notícia muito, muito difícil. Uma
uma notícia que vai mudar completamente a vida dela e da sua família. E assim, é uma notícia extremamente cruel. É muito dolorosa e quebrou meu coraçãozinho em muitos pedaços. E eu estou tipo... É um livro que, aparentemente, os nossos protagonistas só sofrem. Eles que lidem, é basicamente isso. Eu quero muito ler pra vocês a reação do nosso protagonista ao ver a ela pela primeira vez, pessoalmente, porque ele via ela em fotos que o irmão dela mostrava, mas assim, eu achei muito fofo. E Rebecca Yarros, ela simplesmente sabe criar um homem perfeito, ok? Eu vou ler essa primeira parte pra que vocês não fiquem perdidos com a comparação que ele faz, mas enfim. Se eu um dia tivesse imaginado algum lugar para chamar de lar, teria sido aquele. E aqui é o momento em que ele vê ela pela primeira vez. Meu coração quase parou. Ela, mudei de ideia. Ela era a paisagem mais linda que eu já havia visto. E assim, ele já se define como um homem apaixonado por ela. Um homem que não criava laços com ninguém, ok? Eu sinto que o romance entre os nossos protagonistas vai ser slow burn. O que é uma coisa que, vocês sabem, eu amo muito. Ler esse livro está sendo basicamente ter aquela sensação de querer muito continuar a história, mas sentir muito receio, porque você sabe que coisas ruins vão acontecer. Eu vou tentar ler mais um pouquinho agora, então assim, volto com novas atualizações. E eu espero que da próxima vez eu não esteja tão abalada como da última vez que eu falei com vocês. Eu acho que o meu recorde aqui é passar 10 páginas sem chorar. Disso não passa. Então, assim, é um livro que você chora constantemente. E assim, eu sei que só vai piorar. E isso me preocupa, porque eu já chorei muito. Eu cheguei no capítulo 23, na página 411, em 76% do livro. Eu já descobri porque o Beckett se culpa tanto pela morte do irmão da Ella. Ela já descobriu a identidade dele, entendeu? E só tá piorando as coisas aqui. E como eu falei, aparentemente só vai ficar pior. Mas assim, a escrita da Rebecca é incrível, entende? Então é um livro que você não consegue largar, mas eu estou dando pausas e mais pausas na leitura, porque eu tenho, como eu falei, muito medo. Se acontecer o que eu acho que pode acontecer, vai ser extremamente cruel. A nossa protagonista aprendeu a ser muito independente, então ela luta as suas batalhas sozinha. Então ela tem muito medo de depender das pessoas, porque na mente dela e pelo histórico dela, ela sabe que essas pessoas vão embora em algum momento. Então assim, pra ela é muito complicado ela se permitir deixar alguém entrar, deixar que essa pessoa cuide dela. E ela se abriu pro nosso protagonista. E assim, tem uma passagem que ela se refere ao Beckett, que eu quero ler pra vocês. Beckett era tudo de que eu tinha precisado desesperadamente nos últimos 7 meses. O que eu faria quando ele, como era inevitável que faria, fosse embora? Depois de saber como era ter alguém como ele em momentos assim, seria 1000 vezes mais difícil quando perdesse. Tem um momento entre
eles também muito fofo, muito bonito, onde ela busca apoio nele em um momento muito difícil. Ela diz: eu tinha esquecido como era. Ele pergunta ser abraçada e ela responde: ser mantida inteira. Nunca antes uma única frase me fez desabar por dentro. E ele responde: estou aqui. Eu não esperava por esses saltos no tempo, mas 6 meses se passaram e eu estou assim de verdade muito preocupada. E obviamente eu estava chorando com esse livro. Eu juro que o meu único questionamento nesse momento é: por quê? Qual a necessidade disso aqui? Por que eu faço isso comigo? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu juro, isso não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Meu Deus, eu realmente não esperava por isso. Então a gente tem um plot twist terrível nesse livro. Nesse momento eu me sinto realmente muito revoltada. Eu acabei esse livro já faz alguns dias. Eu ainda me sinto dolorida sempre que eu penso da forma como ele acabou. Eu ainda me sinto impactada. Com toda certeza não é um livro fácil de ser lido. E definitivamente eu considero que a gente não tem um final feliz. Não acho que recebemos um final realmente feliz aqui nesse livro. Em A Última Carta, a gente tem diversas formas de amor aqui. A gente tem um amor maternal, a gente tem um amor fraterno, a gente tem aquele amor que não é necessário ter laços sanguíneos para ele ser criado. E, obviamente, a gente tem um amor romântico aqui. E esse livro trabalha a dor do luto também, muito, muito fortemente. Como você segue em frente depois de perder alguém que você ama incondicionalmente? Bom, vamos falar primeiro sobre o romance. Eu não sei, eu não diria 100% que temos um livro de romance aqui, porque ele é construído de uma forma muito diferente. A atmosfera é muito diferente, ela é muito pesada. Então a forma que a gente aproveita e sente esse romance é muito diferente. Mas, obviamente, o romance aqui é muito, muito importante. Se fosse para classificar apenas o romance aqui, seriam 5 estrelas fácil. Simplesmente perfeito o romance desse livro. Falando especificamente sobre o nosso protagonista masculino, Beckett, Rebecca Yarros sabe criar um homem perfeito. O Beckett é apaixonante. A forma como ele agiu com ela, a forma como ele cuidou dela, a forma como ele cuidou das crianças, foi simplesmente incrível. Ele é simplesmente perfeito. Falando sobre a nossa protagonista, ela, o amor dessa mulher pelos filhos é simplesmente inspirador. A força dela como mulher e como mãe é algo tão bonito e que a Rebecca soube criar muito, de forma muito impecável pra mim. Foi um dos sentimentos mais verdadeiros do livro. Sobre as crianças, elas são incrivelmente fofas. É um livro com escrita muito fluida. A escrita da Rebecca é incrível. Por mais que o livro tenha esse enredo mais pesado, que você sinta esse medo constante de continuar lendo, você não consegue parar. De verdade, eu amei os personagens desse livro. Se eu fosse de verdade classificar ele apenas pelas interações, seriam 5 estrelas. Pelo desenvolvimento dos personagens, seriam 5 estrelas. Pelo fluxo da leitura, seriam 5 estrelas. Eu poderia dizer que esse livro foi um 5 estrelas porque ele sim me gerou muitas e muitas emoções, ele me destruiu completamente, mas eu simplesmente não consigo aceitar o final desse livro. Ele foi tão cruel,
eu fiquei me questionando qual foi a necessidade. Se a Rebeca queria mostrar como a vida é injusta, bom, um ponto pra ela, porque ela mostrou. Mas assim, do fundo da minha alma, eu não consigo entender o porquê a Rebeca seguiu por esse caminho. Aquilo ali foi pra gerar mais drama na história, pra deixar com que a história ficasse mais marcante pra gente? Eu acho que não era mais necessário outra tragédia. Não naquele nível. Pra mim, como leitora falando, isso não me agradou. Eu não sei como eu continuei lendo o final desse livro, pra ser bem sincera com vocês. Porque, bom, vocês viram as minhas reações e não foi nada fácil digerir o que aconteceu aqui. Eu não consigo nem falar direito, porque sempre que eu lembro, eu sinto uma dor no meu peito. Então, assim, na minha opinião, esse final estragou a leitura pra mim. Então, isso, obviamente, com toda certeza, afetou a minha classificação, a nota desse livro. Então, assim, é um livro que você termina com uma sensação muito ruim. Por isso eu classifiquei ele com 3 estrelas. Ele seria um 5 estrelas, mas com essa cena final eu classifiquei ele com 3 estrelas. Então assim, é um livro que você tem sim que tomar cuidado ao ler ele, porque ele é sim pesado e ele pode gerar gatilhos para algumas pessoas. E enfatizo novamente, esse livro, pra mim, não teve um final feliz. E pensando aqui, já é o 4º trauma literário, se eu não me engano, que essa mulher me causa. Mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Um vídeo muito tenso e que me causou muitas emoções. E como eu falei, um trauma literário na lista. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!